Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma aula de anatomia humana. E hoje a gente vai falar sobre anatomia neurológica, a parte básica, né, dessa área aí. Primeira coisa que a gente vai definir é o encéfalo e cérebro, a terminologia. É uma área bacana, eu gosto muito dessa área, mas é importante esses detalhezinhos. Mas é importante também ir com calma para você não se assustar e desanimar, né, com o estudo dessa área. Então, encéfalo faz parte do sistema nervoso central e está localizado dentro da caixa craniana. Cérebro é formado a partir do telencéfalo e constitui a parte mais desenvolvida do encéfalo. Então, quando eu falo de encéfalo, eu estou falando num todo. Quando eu falo de cérebro, eu estou falando de uma parte do cérebro. Joia? O encéfalo, no homem, ele tem aproximadamente um peso de 1,3 kg e na mulher em torno de 1,2 kg. Divisões do encéfalo. Como é que o encéfalo é dividido, né, além da parte do cérebro? O encéfalo primitivo, né, ele é dividido em prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. Vamos ter uma aula futuramente só por conta disso daí. Do prosencéfalo ele vai formar o telencéfalo, que é a parte mais alta, né, parte mais da extremidade, o diencéfalo e essa estrutura aqui que é chamada de cérebro. Além disso, a gente ainda vai ter o metencéfalo, que é a ponte e o cerebelo, e o mielencéfalo, que é o bulbo. O sistema nervoso. Quando a gente usa o termo sistema nervoso, tem que saber qual, sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, ou medula espinhal, que passa aqui no canal vertebral. O encéfalo aqui, a gente vai falar do cérebro, tronco encefálico e cerebelo. E a medula espinhal é a estrutura que vai levar essa informação na parte central. Só que para chegar até onde eu quero, eu preciso do quê? De uma estrutura que vai até a periferia. Então, o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos, né, nervos cranianos encefálicos, espinhais na medula, que vão ser os nervos sensitivos voltados para a sensação, parte motora, movimento, e os viscerais, que é o sistema nervoso autônomo. Né, só para você dar uma entendida aí, é aquele nervo que é responsável por fazer seu intestino movimentar, o seu rim filtrar a urina e levar até a bexiga. Você não está pensando nisso, mas isso está funcionando. Tranquilo? E no caso aqui, gânglios e terminações nervosas. Bom, vamos dividir a estrutura. No caso aqui do cérebro, deixa eu só mudar a cor aqui. Vou colocar um amarelo gritante aqui. No caso do cérebro, esse aqui em vermelho é chamado de telencéfalo. E esse aqui em verdinho é chamado de diencéfalo. Isso tudo aqui, ó, a coordenação motora é uma luta, né, gente? Boa. Deu. Isso tudo aqui, ó, é o que eu chamo de cérebro. Esse é o cérebro. Ah, Vitor, mas eu quero falar disso tudo aqui. Aí é encéfalo. Tá joia? Outra estrutura que é importante guardar, é claro, né? É o tronco encefálico. O tronco encefálico é formado por 3 partes, né, chamado de mesencéfalo, ponte e bulbo. E se você puder dar uma viajada, eu pelo menos faço assim para poder dar uma lembrada, né? Você vai olhar essa estrutura aqui, ó. Ó. Essa barriguinha aqui, o biquinho. Beleza? Se você olhar essa estrutura, dá uma cor aqui. Se você olhar essa estrutura, vê se não parece um pinguim. Ou um passarinho, né? Então, para você guardar isso daqui, eu divido da seguinte forma. Eu faço assim, né? Essa estrutura aqui, ó, essa primeira aqui, ó, é o mesencéfalo. A segunda barriga, né, o peitinho do pinguim, é a ponte. E essa parte aqui é chamada de bulbo. Tá joia? Então, o tronco cerebral, que é essa estrutura toda aqui, ó, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui atrás o cerebelo, ó. Este é o cerebelo.
Tranquilo? Bom, essas estruturas do sistema nervoso central são envoltas por 3 meninges, tá joia? Chamados de meninges. De dentro para fora recebe o nome de dura mater, aracnoide e pia mater. Essas meninges têm a função de proteger o sistema nervoso central e ela envolve não só o encéfalo, como também a medula espinhal. Então aqui vocês estão vendo, ó, a caixa craniana, o osso, tá joia? A mais externa que tem contato com ele é chamada de dura mater. Essa é chamada de aracnoide, que recebe esse nome porque ela tem muitos vasos e lembra uma teia de aranha, né? Tá joia? E essa é chamada de pia mater. E aqui o encéfalo. Beleza? E no caso aqui da medula, vai ser a mesma coisa, ó. Vai respeitar a mesma estrutura. Beleza? Bom, o cérebro. O cérebro é dividido em hemisférios, né? Em partes, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Quando você olha essa estrutura, esse aqui é o hemisfério esquerdo e esse é o hemisfério direito. E essa fissura aqui, ó, esse espaço entre eles, isso é chamado de fissura longitudinal. Quando eu olho o cérebro, estou falando cérebro por quê? Porque eu não estou vendo o resto das estruturas, então aí eu estou falando do cérebro. Quando eu olho o cérebro, essa estrutura que vocês estão vendo, ele é formado por essas voltas, né, chamadas de circunvoluções, que a gente vai ver ainda, que são giros cerebrais. Mas ele também pode ser dividido por regiões. Então, se eu dividir ele aqui, o que vocês vão ver mais para frente também, isso aqui é a região do polo frontal, ou região frontal, ou lobo frontal. Isso aqui é o lobo temporal, e isso aqui é o lobo occipital, e aqui o lobo parietal. Bom, se eu for dividi-lo desta forma, uma coisa que vocês têm que pegar como referência é que se você olhar o cérebro, se você tiver com o cérebro na sua mão, fazendo uma prova, né, ou trabalhando em necrópsia, o que for, quando você tiver um cérebro na sua mão, ou a imagem dele de lado assim, você vai procurar um sulco, um espaço que acompanha desde lá de cima até aqui embaixo, ó. Se você olhar, esse daqui, ó, é o único sulco que vai até lá de cima até aqui. Nenhum outro sulco faz isso. Então, esse é chamado de sulco central. E ele é minha referência para poder dividir as outras partes. Então, por exemplo, se eu dividir ele aqui, ó, para cá é polo anterior, para cá é o parietal, e aí vai. Tá joia? Então, essa é uma forma que você tem que ter para poder se orientar, porque agora você vai ver os lobos cerebrais. E os lobos cerebrais, eles são divididos, classificados da seguinte forma. Essa parte aqui, ó, anterior, é chamado de lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal, lobo occipital e lobo da ínsula. Numa visão superior, aqui marcado por cores diferentes, né? Então você está vendo aqui os lobos frontais, os parietais e os occipitais. Ó, frontais, parietais e occipitais. Olhando de lado, frontal, parietal, occipital e temporal. Bom, então vamos dividir ele agora, os lobos, né? E vamos fazer a marcação aí de alguns giros. Se eu dividir ele aqui, ó, essa é minha referência, vou fazer mais grosso aqui para a gente poder marcar. Essa é minha referência. Este lobo aqui, ó, isso tudo aqui é o lobo frontal. Esse cara aqui, ó, é o lobo temporal. E esse cara aqui é o lobo occipital. Opa, perdão, desculpa, aqui, ó, corrigindo aqui, ó. Esse é o parietal, tá? Esse aqui, ó, é o parietal. Esse é o occipital. E esse cara aqui, esse aqui é o temporal. Joia? Bom, sendo assim, cada volta dessa, cada giro desse, né,
ele tem um nome. Então, se esse aqui é o sulco central, o giro que acompanha de cima a baixo, retinho, é chamado de giro pré-central. E esse cara aqui atrás dele é chamado de giro pós-central. Se você olhar uma mão, eu tenho os dedos e tem espaço entre os dedos. Então, eu tenho os giros e os sulcos entre eles. É a mesma coisa aqui. Numa visão interna, lógico, isso aqui é uma visão lateral, você está olhando de lado, tá? E aqui uma visão medial. Eu tirei essa parte aqui e você está olhando por dentro. Eu tenho também um sulco, chamado de sulco parieto-occipital. Por que tem esse nome parieto-occipital? Porque está entre o lobo parietal e o occipital. E aqui, ó, aproveitando só para mostrar para vocês, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo. Bom, vamos dar nome então aos giros do lobo frontal. Como eu falei para vocês, esse aqui é o sulco central. Então, essa parte todinha aqui, ó, é o lobo frontal. Perdão, desculpa, gente. É o lobo frontal, ó, lobo frontal. E o lobo frontal vão ter os giros frontais. Se são giros frontais, o primeiro dele aqui, ó, que você vai ver, que é a minha referência, é o giro pré-central, que está à frente do sulco. Então, esse cara aqui é o giro pré-central, tá joia? Esse preto aqui, ó, é o giro que está à frente, né? Está mais alto, o giro frontal superior, ó, frontal superior. Esse cara aqui, que está logo abaixo, é o frontal médio. E esse cara aqui é o frontal inferior. Tá joia? Esse é o nome dos giros que eu encontro no lobo frontal. Beleza? Bom, feito isso, vamos dar nome então ao lobo temporal. Estou pegando os mais tranquilos, né, que fica melhorzinho. Esse aqui é o lobo frontal. Tudo isso aqui é o lobo frontal. Eita, tudo isso aqui é o lobo temporal. Lobo temporal. Se esse é o lobo temporal, os giros que estão aqui são os giros do lobo temporal. Então, esse aqui é o giro temporal que está para cima, então é o superior. Esse é o giro temporal que está entre eles, que é o médio. E esse é o giro temporal inferior. Por enquanto, né? Tranquilo, facinho de guardar. Né, mas nem sempre continua assim. Vamos ao lobo agora, o lobo parietal. O lobo parietal, a gente tem que lembrar, esse aqui é o sulco central. Então, esse cara aqui é o giro pós-central. Então, já vamos pegar aqui para cima primeiro. Ó. Esse aqui é o lóbulo parietal. Lóbulo parietal superior. Esse em azul, deixa eu ver se consigo escrever aqui, ó. É o lóbulo parietal inferior, tá joia? E esse cara aqui, ó, o inferior só meio escangalhado, né? Sabe o que é o inferior. E esse cara aqui, ó, se você der uma outra viajada, você vai ver uma letra M, ó. Só que essa M aqui, ó, ela é mais pontuda. Então, esse cara aqui é o giro angular superior, e esse aqui que está acima da margem, né, do sulco da fissura silviana, esse cara aqui é o giro supramarginal. Beleza? Por enquanto, né, tá indo, dá para aguentar. Do lobo occipital na visão lateral é só isso aqui mesmo. Ó. Tranquilo, sem problema nenhum. Bom, temos também um lobo que às vezes não é falado, é esquecido, que é chamado de lobo da ínsula, tá joia? Que vão apresentar dois giros também. Mas para eu poder visualizar ele, eu tenho que tirar parte do lobo frontal e parietal e temporal, afastar para poder visualizá-lo. Então aqui eu tenho o giro longo da ínsula, que é o vermelhinho, e o giro curto da ínsula. Né? Se forem fazer uma pergunta para você, quais são os giros cerebrais? Os lobos cerebrais. Lobo frontal, parietal, occipital, temporal e ínsula, que está lá dentro. Bom, e aqui o nome de todos, ó, para a gente poder visualizar.
Isso, claro, numa visão lateral. Então, matou-se tudo aí sem problema. No caso agora, para eu poder visualizar a ínsula, eu teria que fazer isso, ó. Afastar. Aqui está o giro longo e aqui está o giro curto dela. Bom, numa visão mediana, né, numa visão interna, eu tenho o corpo caloso, que é essa estrutura aqui, tá joia? Eu tenho o lobo frontal e o parietal, e tenho o lobo occipital. O corpo caloso. Esse cara aqui, ó, é o corpo caloso. É ele que vai unir o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo, ele que vai fazer essa comunicação. São chamados de corpo caloso. E ele é dividido em rosto do corpo caloso, joelho do corpo caloso, tronco do corpo caloso e esplênio do corpo caloso. Lobo frontal e parietal, numa visão interna. Então aqui eu tenho o corpo caloso, a minha referência, e logo acima dele eu tenho esse vermelhinho que é chamado de giro do cíngulo. Tá joia? À frente dele eu tenho o giro frontal superior. Depois eu tenho o lóbulo paracentral. E aqui o pré-cúneo. Joia? No lobo occipital eu já tenho o cúneo, né, e o giro occipito-temporal medial. Aí começa a juntar os nomes, né, começa a complicar um pouquinho. E depois eu tenho uma aula só sobre isso aí para a gente poder avaliar melhor. Bom, numa visão inferior, você está olhando ele por baixo, você vai ter o giro temporal inferior, tá joia? O giro temporal lateral, o giro parihipocampal, o giro temporal medial e aqui o istmo, né, chamado de istmo do cíngulo, e aqui o uncus, também conhecido como gancho. Bom, resumo dos giros da face medial do cérebro. Da mesma forma que eu fiz com o outro, eu fiz com esse, ó. Esse é o corpo caloso, tá joia? Então eu tenho aqui o giro do cíngulo, o giro frontal superior, o lóbulo paracentral, o pré-cúneo, pré que está antes, depois eu tenho o cúneo, tá? O uncus, que é essa parte aqui, ó, esse é o uncus, o giro parihipocampal, o giro occipito-temporal medial, o giro occipito temporal, que está mais para o meio, o giro occipito-temporal lateral, o giro occipito, está atrás, temporal, tem parte com temporal, só que está voltado mais para o lado. Bom, essa é a parte que eu queria passar para vocês, mostrar para vocês a parte do sistema neural, lógico, é uma parte introdutória, uma parte básica, tá? E depois a gente vai esmiuçando, a gente vai dissecando isso aí mais a fundo, para vocês terem mais noção cada dia mais. Beleza? Pessoal, um abraço, beijo no coração, fique com Deus, até a próxima.